Bom, esse aqui é o último trainee de vocês. Semana que vem tem apresentação, não vão esquecer disso. Foi um prazer participar disso tudo aqui com vocês. Vamos ver quem vai fazer tese boa aqui. Tô bem curioso. Vixe. Pois é. Vamos lá então. Vamos falar o último tema: como funcionam fundos de investimento. Uma coisa que eu mesmo não sabia tanto até pegar a presidência. Eu vou até comentar com vocês. Eu fiz um curso da Ambima para ter um pouquinho mais de base para fazer essa aula. Chama fundo de investimento, né? Bem autoexplicativo. Ele é dividido nessas três partes. Então, a gestão e governança, tributação e fundos de investimento, os tipos, o que é, etc. Eu me baseei basicamente inteiro nesse curso. Eu dei uma mudada de ordem em algumas partes, que eu achei meio incoerente o que eles fizeram, mas, enfim, é basicamente isso que eu queria comentar. Vamos lá. Primeiro, o que são fundos de investimento? É uma coisa meio vaga, assim, parece que você não sabe muito bem o que definir. Eu copiei a definição jurídica. Vou ler aqui com vocês. Então, os fundos de investimento são considerados juridicamente como condomínios de natureza especial constituídos com o objetivo de promover a aplicação coletiva dos recursos de seus participantes, os cotistas. Em outras palavras, é basicamente uma empresa que capta recursos de investidores e aplica em determinados investimentos, é, redistribuindo os retornos ou os prejuízos, né? Também tem dos dois lados, para todos eles. E como que é feita essa distribuição? Através das cotas. Tá? O que são cotas? São as menores frações do patrimônio de um fundo. São como se fossem ações, sabe? São partes do PL do fundo. E elas basicamente têm todas o mesmo tamanho, não tem tipos diferentes, é tudo igual. Tá? Essa é a grande vantagem delas ali. Elas não, como diz ali no curso, elas não redistribuem direitos, renda, nada. É tudo igual para todo mundo. Depende do número de votos que você tem, e não quais cotas você tem. E só para frisar aqui, eu acabei de falar, mas eu vou falar de novo, fundos ainda são empresas, tá? Então, tudo que uma empresa tem que fazer, um fundo também tem que fazer. Principalmente quanto à auditoria, por exemplo, auditoria contábil, tem que ter auditoria independente, tem que publicar demonstrações contábeis uma vez por ano, de 12 meses. Então, tem certas coisas que elas têm que fazer que empresas, no geral, têm que fazer. Tá? Os fundos são assim. Falar de governança, então. Primeiras partes, tá? Tipo, os componentes do fundo. Quem trabalha, por quê, quais são os cargos, etc. Começar com os dois mais importantes aqui, na minha opinião, pelo menos. O administrador e o gestor. O que o administrador faz? Tá? O administrador é basicamente quem é responsável legal pela empresa, né, pelo fundo. O que ele faz? Ele vai prestar contas da CVM, então, se der alguma coisa ruim, se der alguma merda ali, se tiver algum processo, alguma coisa assim, ou alguma informação que ele tem que passar aí de rentabilidade, etc., ele vai passar para a CVM. É ele que faz isso. Além de algumas outras funções a depender do fundo, que tem fundos que tem muita gente, tem fundos que são compostos de uma equipe enxuta ali, reduzida, e ele tem que fazer algumas outras funções. É um pouco flexível nesse sentido, mas ele é o responsável legal, essa é a ideia. O gestor, o que o gestor faz? Ele é o cara que tem o poder de decisão. O cara que vai lá e fala, não, eu gostei dessa tese que vocês fizeram, fala com o time lá de equity, sei lá, fala com algumas pessoas do fundo, mas não, a gente vai fazer isso. Ou não vai fazer isso. Ele que toma essa decisão. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse poder de decisão, ele também é o cara que vai sofrer com as consequências da decisão dele. Então, se o fundo for muito bem, quem que vai ganhar o mérito? É o gestor. Quem participou do meio, ninguém tá nem aí. É o gestor que ganha o mérito. E vice-versa também. Se o fundo for mal, se não tiver batendo nem a Selic, se tiver tudo ruim, todo mundo perdendo dinheiro, ele que vai tomar, ele que vai ser demitido, etc. e tal. Então essa é a função dele ali. Agora os mais básicos, digamos assim. O investidor são as pessoas que compram as cotas, tá? Que vão lá e colocam dinheiro no fundo, aportam capital dentro do fundo. E o distribuidor é basicamente o assessor ali, digamos assim, entre muitas aspas. É quem vai distribuir, literalmente falando, as cotas, quem vai prospectar clientes, prospectar pessoas novas, tentar convencer a comprar, etc. Ele que faz essa ponte. E às vezes tem terceirização nesse sentido, tá? Vou dar um exemplo para vocês.
Não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês já ouviram falar, a Blue 3 Investimentos aqui de Ribeirão. Ela é uma asset mesmo. E... Alguém abriu o microfone? Não, acho que foi sem querer. Mouse. Não fui eu. Pode continuar. Não, beleza. A Blue 3 Investimentos, por exemplo, aqui em Ribeirão. Ela é uma asset ela é mais coisas do que isso, mas enfim. E ela tem uma asset própria, que é a OBI Capital. No caso, não é mais, mas enfim, o objetivo original era esse. Vou só dar um exemplo. Ela é uma empresa geral de investimentos e ela tem a asset que é a OBI. Só que ela distribui as cotas da OBI. Então são empresas diferentes que corroboram para esse equilíbrio aqui. É só um exemplo, tá? Para vocês verem como que pode ser dividido o trabalho aqui, digamos assim. Para terminar, esses últimos dois, temos a auditoria e o custodiante. Tá? O auditor é basicamente quem confere se as informações estão todas certas, vê principalmente as questões contábeis da empresa, vai lá, confere todas as dívidas que a empresa tem, todos os ativos que ela tem, por quê, como, onde, etc. Quem confere. Simples assim. E aqui o detalhe que eu tinha comentado. Como é uma empresa como qualquer outra, tem que ter auditoria independente. Tá? Não que não possa ter auditoria interna, só que também tem que ter auditoria independente. Justamente para evitar conflito de interesse, evitar corrupção, etc. Várias questões burocráticas aí. Custodiante, por fim. Custodiante é quem vai efetivamente fazer as coisas. Então, vamos supor, a equipe de equity falou que a empresa X é boa ou é ruim, tal, a equipe macro falou que tem que comprar dólar e vender real, sei lá, alguma coisa assim. Eles falam lá para o custodiante, então faz isso. O gestor, né, perdão, vai lá e fala, faz isso. Aí o custodiante vai lá, faz as operações e fica com os ativos para ela. Para ele, perdão. Essa é a ideia, tá? Tem toda essa divisão aí no meio. Falando de tipos de gestão agora, essa é uma parte importante. Se eu não me engano, o Alisson fez uma pergunta disso no primeiro, depois do primeiro trainee. Lá no grupo da vida, deu uma aula para ele, digamos assim. Achei interessante. Então, vou comentar aqui. Existem dois tipos de gestão, ativa e passiva. Ativa é basicamente quem quer ou ter um retorno acima de um benchmark. O que é um benchmark? É um índice de mercado. Então, Selic, CDI, Bovespa, S&P 500, entre vários outros. Quem quer ter um índice acima de um... perdão, retorno acima do índice de mercado, ou até nem tem um índice de mercado, acha que tem uma rentabilidade absoluta, boa, já é o suficiente. Fundos têm diversas funções, diversos objetivos, diversos papéis. Já vou comentar dos tipos de fundos para vocês, mas a ideia geral é essa. Um ativo quer superar um índice ou quer superar uma marca imaginária, né? Ou seja, não superar nada, mas ter um retorno bom, digamos assim. E a gestão passiva é o completo oposto disso. É basicamente quem quer perseguir algum indicador, algum índice de mercado, quem quer replicar esse índice. Tá? Eu vou dar um exemplo para facilitar o porquê desgraça alguém faria isso. Por quê? Vamos para o seguinte, você quer entrar comprado no Ibovespa, sei lá, um índice de mercado grande assim. Como que vocês fariam isso? Assim, provavelmente vocês vão pensar, não, você sabe como forma o Ibovespa, né? Você sabe quais são os pesos das ações, etc. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada ação, vou comprar em cada peso dela, etc., ir lá na bolsa, fazer bonitinho, e todo dia ficar trocando. Não dá, né? Vamos combinar, fica inviável isso, não tem como. Então, o que esses fundos fazem? Vou dar esse exemplo. Eles vão lá, pegam o dinheiro dos cotistas e eles mesmos fazem isso. Eles simulam o retorno do Ibovespa para você conseguir investir de forma indireta. É um exemplo de gestão passiva aqui para vocês entenderem. Tá? E o que dá para você fazer dentro de um fundo, no dia a dia, digamos assim, que o gestor faz? Tem 3 tipos de estratégias que você pode usar, que é posicionamento, alavancagem e hedge. Vamos lá, posicionamento é o mais simples. Você tem lá no fundo o caixa, vou até explicar para vocês aqui que é um negócio que eu aprendi bem mais tarde, que o Davi acabou não comentando na época que eu entrei. O fundo tem o seguinte, o fundo tem o caixa. O que é o caixa? Não é dinheiro. O caixa não é literalmente caixa. Caixa de um fundo é basicamente o dinheiro que é aportado, que não está em nenhuma tese, só que ele está investido em tesouro Selic. Tá? Porque assim, dinheiro parado é perda de tempo, é perda de esforço. Você está literalmente perdendo para a inflação. Nem isso você está ganhando. Então, no mínimo, você investe no Tesouro Selic ali, certo? Aí vocês podem pensar, pô,
mas se a inflação é o problema, investe no IPCA+, uma coisa assim, né? Só que não é bem assim, porque assim, pensa o seguinte, o caixa, ele tem uma função. Ele basicamente tem uma ideia de ter liquidez. É daí que vem o nome, né, inclusive. Ele quer ter liquidez para poder ou encerrar uma posição, ou devolver cota, ou várias coisas que dá para fazer dentro do fundo ali. Pagar custo de corretagem, etc. Então, é importante ter liquidez ali no processo. E um IPCA+ não tem liquidez. Não que não dê para tirar, não que não dê para vender o IPCA+, mas a questão é a seguinte, o IPCA+, é um título de renda fixa híbrido. Como eu comentei com vocês no primeiro trainee, ele sofre marcação ao mercado, tá? Então é muito difícil, não que não vá acontecer, mas é muito provável, digamos assim, que você vai querer tirar o seu dinheiro e você não consiga vender ao preço justo, digamos assim. Você perca dinheiro no processo. Sendo que não tem sentido você arriscar um dinheiro que você não tem nenhuma tese, sabe? É um risco desnecessário. O Tesouro Selic é muito melhor nisso. Não sofre marcação ao mercado, porque a taxa de rendimento dele é igual à taxa de desconto, por definição. Não sofre marcação ao mercado. Então tá perfeito, tá? Continuando aqui. O que é o posicionamento? Você vende esse Tesouro Selic, NTNB, se eu não me engano, é o código que a gente comenta muito, e compra alguma coisa, sei lá, eu vou entrar comprado no Ibovespa. Aí você vai lá e compra a cota do fundo do BOVA11, que é o ETF de Ibovespa, uma coisa assim. Esse é o posicionamento, é o mais simples. A alavancagem é uma questão um pouquinho diferente. Você não vai usar o dinheiro que você tem, você vai usar o dinheiro que você não tem, vamos falar assim. Ou você não vai usar dinheiro nenhum. O que isso significa? Como que isso é possível? Vamos lá. Ou você pode se endividar para conseguir o dinheiro, mas não é muito comum, tá? Pelo que eu vi assim, no meu dia a dia na Gast ano passado, não é muito comum de acontecer. O que é mais comum de acontecer são operações com derivativos. Então, por exemplo, o que eu comentei com vocês, mercado futuro. Imagina que você quer apostar na queda do ouro, que foi a minha tese quando eu entrei. Você vai lá e entra vendido em ouro. Só que entrar vendido é uma operação de mercado futuro. Você despendeu algum dinheiro nisso? Algum caixa, alguma coisa? Não. Você simplesmente entrou na tese. E você fez um investimento sem aporte de capital nenhum, que vai gerar um retorno. Isso é alavancagem. Tá? Então, alavancagem feita por derivativos. É um outro tipo de estratégia. Por fim, um hedge. Um hedge pode ser feito com derivativos, inclusive ele é muito comumente feito com derivativos, mas eu vou dar um exemplo de como isso não é necessário. O que é um hedge? Só para lembrar aqui. Hedge é uma proteção. Tá? Você é o contrário de especular. Hedgear é o contrário de especular. Então, você pega uma tese, vamos supor assim, você quer apostar que vou vender meu peixe aqui de novo, só que eu vou inverter a tese. Supor que você quer entrar comprado em ouro, que você acha que, sei lá, a economia tá meio mal, vai entrar em recessão e tudo mais, então o ouro vai subir. Só que aí o que você faz para redear essa posição? Você entra em alguma posição em petróleo, por exemplo, porque o petróleo tem uma correlação negativa com o ouro, na maioria do tempo. Imagina o seguinte, você tem essa tese de que o ouro vai subir por conta de uma crise econômica ou uma expectativa que seja de recessão, e o mercado já antecipa. Se o mercado antecipa uma recessão, o que acontece? A demanda futura esperada também tende a cair, porque uma recessão é basicamente isso, né? A demanda cai, a oferta cai, etc. E o que acontece quando a demanda cai? O preço das coisas tende a cair, ou a inflação tende a arrefecer, enfim. E o que está presente em todas as cadeias produtivas no país? Petróleo, a energia. Se você tem menos demanda, o preço cai. Certo? Então, se o ouro sobe, o petróleo cai. Essa é a ideia, entendeu? Não usando derivativos seria assim. Mas, enfim, essas são as três formas de estratégia que dá para você usar dentro de um fundo. Falando agora uma parte mais burocrática, vamos falar dos documentos que um fundo emite. Tá? Primeiro vamos falar do regulamento. Ele é basicamente um documento que fala de tudo que o fundo faz, do que você espera que o fundo vá fazer, quais são as regras que ele respeita, por que ele investe nas coisas que ele investe, qual o objetivo, etc. Tem tudo lá no regulamento. Outro, perfil mensal. É basicamente eu ia falar um extrato, mas extrato é o outro, né? Eu vou explicar o porquê, mas eu vou usar essa palavra mesmo. É tipo um extrato que você tem, tanto do saldo inicial e final de cotas, tanto de rentabilidade, tudo que tem a ver com as movimentações do fundo. Só que tem uma diferença.
O perfil mensal, ele é mandado pelo administrador para a CVM. CVM, para quem não lembra, peraí, deixa eu só voltar aqui para o Meet. Aí, beleza. A CVM, para quem não lembra, eu comentei no primeiro trainee, ela basicamente é uma reguladora do sistema financeiro. Tá? Então, você é obrigado a mandar esses documentos para ela, para justamente ela fiscalizar e evitar as más práticas, manter a equidade do mercado financeiro, a justiça, aquela coisa toda que eu comentei. E o extrato é para os cotistas. Tá? É um documento diferente, mas ele fala basicamente as mesmas coisas. Só mudou o endereçado. Falando da lâmina de informações essenciais. É basicamente um resumo, tá? Um regulamento bem resumido ali, mensal, digamos assim, do fundo. Falando, tipo, o que está investindo no momento, por quê, como, onde, etc. E ele é entregue para quem vai entrar no fundo, para quem está aportando inicialmente capital. Assim como o termo de adesão em ciência de risco, que é meio explicativo, né? Não vou nem explicar exatamente o que ele fala, mas tipo um jeito do fundo se proteger, não fazer um hedging, mas se proteger literalmente de processo, por exemplo, porque você aceitou o risco, né? Azar, você deu ruim, azar o seu. Então, um jeito dele se proteger. Tipos de taxa agora. Um negócio que ninguém gosta de pagar, mas infelizmente está aí. Vamos lá, existem vários tipos de taxa, só que eu vou falar de três principais. Vamos lá, administração, saída e performance. O que é taxa de administração? Esse tempo que os gestores, a equipe de análise, etc., do fundo gasta, ele tem que ser remunerado, certo? Senão, porque eles estão trabalhando. Essa taxa de administração serve para remunerar essas pessoas. Justamente por você estar administrando o dinheiro de outros, você é remunerado. Isso é a taxa de administração. O que é a taxa de saída? Também é meio autoexplicativo. Quando você sai do fundo, você tem que pagar uma taxa. Não sei se é tão comum assim, se é tão normal de acontecer, mas imagino que sim, tá? No Brasil. Até porque hoje eu vou comentar de outra taxa que não é tão comum, que o curso comentou. E taxa de performance, essa é a mais clássica, que é uma taxa cobrada sobre um retorno excedente. Então vamos supor, você tem um fundo que tem um benchmark como o Ibovespa, um fundo de ações que tem um benchmark do Ibovespa lá. Só que você rende mais que o Ibovespa. Você rende 5% a mais que o Ibovespa no período. Assim, chutei o balde, né? Mas deu para entender. Esse 5% a mais é a performance além do benchmark. Essa performance além você vai ter que pagar uma taxa sobre ela. Porque é uma remuneração de incentivo. Você incentiva as pessoas que trabalham no fundo a ter uma rentabilidade maior. E você não perde com isso. Você ganha menos, né? Mas você não perde por ter essa taxa. Ela é marginal. Tá? Paga acima do benchmark. Agora, por que escolher um fundo, né? É uma pergunta. Vamos lá. Vantagens. Facilita o acesso. Então, vamos supor assim, existem títulos no mercado financeiro, títulos ou investimentos no geral, que tem um aporte inicial mínimo. E esse aporte inicial mínimo pode ser muito grande, pode ser tipo milhões de reais, pode ser de milhares de reais, que é uma coisa que não é todo mundo que tem aí sobrando na conta, né? Então, o que um fundo faz é pegar o aporte de todo mundo, investir nesses títulos e diminuir na prática esse aporte mínimo. Isso facilita o acesso de muitas pessoas sobre esses investimentos. Diversificação de risco. É uma forma fácil, tá? Diversificar, porque o fundo tende a diversificar o risco, a não ser que seja de gestão passiva, e ele quer se expor totalmente ao risco, né, do índice que ele está perseguindo. Liquidez. Você pode entrar em fundos que você consegue sair, mesmo que o investimento original seja de difícil liquidez, certo? É uma vantagem aí. E gestão profissional, você não precisa pensar, essa é a ideia. Você não precisa gastar seu tempo fazendo teses e montando planos e cuidando de risco, etc. E as vantagens agora? Justamente o contrário do que eu acabei de falar. Você não tem liberdade de escolha. Assim, eu imagino que quem investe num fundo normalmente não se preocupa tanto assim com as teses. Ele normalmente confia, né, no gestor. Mas é uma desvantagem, certo? Você não tem como escolher onde vai estar o seu dinheiro, o gestor que escolhe. E o custo, né? Porque todas essas mordomias não são de graça. Senão ficava fácil demais a vida daí. Vamos falar agora da parte mais chata. Eu vou ter que comentar desse jeito mesmo. Tributação. Como qualquer outro investimento, igual eu comentei no primeiro trainee, existem dois tipos de impostos que incidem sobre isso, sobre os fundos. Imposto de renda e o F, Imposto sobre Operações Financeiras. E, de novo,
como qualquer investimento. Continua sendo um investimento como qualquer outro, você tem que pagar esses dois impostos. Vamos falar de alguns tipos de fundos aqui. Primeiro, fundos de ações. Tem que ter 2/3 ou mais de ações. Aqui está 67%, eu já vi 66%, mas é 2/3, tá? Essa é a definição oficial do negócio. 2/3 em ações. Existem fundos de curto prazo e de longo prazo também. O que desgraça é curto e longo prazo? É a definição contábil, tá? É um exercício, um ano, 365 dias. Menor que isso é curto, maior que isso é longo prazo. E vamos falar de outra coisa também, outro conceito, que inclusive eu acabei de lembrar, a gente vai ter falado no outro slide. Carência, tá? O que é isso? Vamos para o seguinte, você investe num título, você é o gestor do fundo, você investe num título, e esse título basicamente tem uma carência de 2 anos, sei lá, você investe numa debenture, é um título de empresa, tem 2 anos de carência, você investe, ele só pode tirar depois de 2 anos. Isso é carência, é o tempo mínimo para resgate, tá? Vou definir assim. E é importante definir isso porque, assim, fundos, perdão, sem carência tem a mesma questão de outros investimentos qualquer no mercado. Você paga IOF até 30 dias depois do investimento. E vai reduzindo. Começa com quase 100% e termina em zero, depois de 30 dias. Só que com carência é um pouquinho complicado. Vai soar um pouco contraditório o que eu vou falar, mas eu já vou explicar. Se você resgatar antes da carência, é cobrado o IOF, tá? Só que não tem essa cobrança em até 30 dias antes da carência. Mas eu vou explicar por que é contraditório. Como você vai resgatar antes da carência? Né? Por definição, a carência não pode, ou define que você não pode resgatar antes. Só que a questão é a seguinte: dependendo do fundo, dependendo da situação, você consegue resgatar antes da carência. Tem certas situações aqui, vou até pegar para vocês, eu acabei anotando aqui. Ó, erro operacional, supondo que o fundo realmente, né, é a data que você aportou capital e você consiga resgatar. Tudo bem. Resgatou antes da carência, foi um erro deles. Azar deles. Resgate parcial. Tem fundos que permitem isso. Eventos específicos. Tipo, o cara morre. O investidor morreu. Tem certas coisas assim que não tem como fugir, sabe? E dá para resgatar antes da carência nessas questões, nesses momentos específicos. E nesse tempo você tem que pagar IOF. Essa é a ideia. E por fim, falando em imposto de renda, vai variar de cada fundo, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a taxa, vai variar de cada fundo, cada tipo de fundo, tem fundo que é isento, tem fundo que não é, enfim. A ideia aqui é a seguinte, só comentando um tipo de imposto que é o Come Cotas, tá? Ele não é um imposto adicional, ele é um imposto de renda antecipado. Por que ele é cobrado? Vamos lá. Ele é cobrado só sobre fundos com carência menor que 90 dias, tá? E não para fundos de ações. Fundos de ações são isentos desse negócio. Principalmente para renda fixa, eles cobram, tá? Vamos falar assim. E por que chama Come Cotas? É meio estranho esse nome. É porque ele é deduzido sobre o PL do fundo. Então, para compensar o PL do fundo, para compensar nas cotas, o PL do fundo, como ele diminui e o número de cotas é constante, o valor da cota diminui. Então, você come um pouco da cota com imposto. Essa é a ideia, é só um nome, tá? Mas é só para facilitar o entendimento. Vamos falar dos tipos agora, né? Importante. Eu estou falando um monte de coisa aqui e vocês não sabem nenhum exemplo. Vamos lá. Mas antes disso, vamos falar o porquê. Qual que é o objetivo de um fundo e algumas outras características. Primeiro aqui, qual que é o objetivo? Todo investidor, toda pessoa física ali no geral, quer que você resolva um problema. Isso para qualquer negócio, não só um fundo de investimento. E qual o problema que você resolve num fundo? A pessoa quer que o dinheiro dela renda. É simples assim. Quer ganhar dinheiro. Assim como qualquer investimento. Né? Essa é a ideia do fundo. E o objetivo do fundo, que é um documento também, inclusive, eu acabei não comentando, mas é um documento mais secundário que está junto com o regulamento. Ele determina o que o fundo quer fazer, qual que é que benchmark quer ultrapassar, etc. É uma coisa mais específica. E outra coisa, o apressamento é uma diferença contábil aqui, eu não sei se vocês vão saber esse detalhe, mas eu vou comentar agora. Empresas no geral, principalmente que trabalham com estoque, tendem não, se eu não me engano é obrigatório, tá? Elas têm que anotar como custo histórico, tá? Então, o que elas pagaram no insumo, no estoque, etc., você tem que anotar como custo histórico pela contabilidade.
Aqui no apressamento dos fundos de investimento, não é assim. Ele é ajustado diariamente. Então, a cota que aparece para o cotista, que ele compra a cota por um valor X, esse valor é ajustado diariamente ou por um período X do fundo, enfim. Tem muitas nuances aqui, mas no geral é diariamente. Muito difícil de não ter ajuste diário no Brasil. E é a valor de mercado, tá? Não é a valor histórico. Até porque é muito difícil, né? Um investimento é literalmente feito de variação de preço. Então você precisa ajustar nesse sentido. Aí vocês podem estar perguntando, sim, mas e se você não souber o preço do investimento? Porque assim, tem certas coisas que é muito fácil, né? Ações, é só entrar na B3 e ver. Renda fixa, é só entrar numa bolsa e ver. São fáceis. Só que como que você estima o valor de um imóvel, por exemplo? Tá, você pode até estimar o valor, mas como você sabe se o valor está certo, se você vai conseguir resgatar se precisar, etc. É difícil, entendeu? Então tem certas coisas que são estimativas, mas todas são estimadas a valor de mercado. Essa é a ideia, diariamente. Vou passar aqui. Só mais uma coisa. É importante, o curso frisou bastante isso, tem que ter muita transparência nesse meio, tá? O gestor, o administrador, etc., eles têm que divulgar o fato relevante. Tudo que pode mudar, pode influenciar a decisão do cotista de ficar ou não no fundo, tem que ser divulgado o mais rápido possível. Porque o dinheiro que você está administrando não é seu, é dos cotistas. Então eles têm que saber o que você está fazendo com o dinheiro deles. Supondo que tem um risco que você não sabia que existia no investimento e você quer esconder aquilo porque pode dar um retorno maior e você vai ganhar um bônus maior no final do ano. Você pode ganhar uma taxa de performance lá. Não, você tem que falar para os cotistas, que o dinheiro é deles. Eles têm que escolher se eles vão continuar ou não no fundo assumindo esse risco. Isso é um fato relevante. E mais um benefício, igual eu já tinha comentado, é diversificação. Um fundo consegue aportar pequenos capitais de pequenos investidores, todos unidos, ou seja, dá um grande capital, em investimentos com aporte mínimo grande. Tá? Isso é uma coisa muito boa. E isso dá um instrumento de formação de poupança muito legal para essas pessoas. Porque normalmente esses títulos que tem carência não, que tem um aporte inicial mínimo grande, são aqueles que apesar de ter um risco maior, eles dão uma rentabilidade maior. Por exemplo, debêntures, alguns títulos menos líquidos, certo? Que liquidez é uma coisa que não é fácil de conseguir. E aí, produtos líquidos tendem a ter retornos menores, tá? Só deixando claro aqui. Aí. Vamos falar de liquidez então, né? Agora que eu já comentei. Existem dois tipos de fundos nesse sentido: líquidos e ilíquidos. Líquidos têm uma rentabilidade menor, mas têm uma liquidez gigantesca. E fundos ilíquidos, né, é o contrário, tem uma rentabilidade muito maior, potencial, só deixando claro, não é necessariamente que vai acontecer, etc. Mas potencialmente tem uma rentabilidade muito grande, só que tem uma liquidez baixa, certo? Então tem fundos que têm carência grande. Peraí. Cara, até onde eu vi, os fundos têm que divulgar para a CVM, que eu saiba, só que para o público eles podem divulgar com até 3 meses de atraso, tá? Porque senão fica fácil, né? Você só fala o que você vai investir e copiam de você. Aí não, fica meio chato, né, a situação. Então você vai ver cartas de gestoras, eles comentam o que eles estão fazendo, só que eles não falam exatamente o que, tipo, tem certas coisas que eles falam meio por cima, etc. Então, assim, eles são meio sigilosos, mas eles têm que comentar uma coisa ou outra. Pelo menos falar por onde eles estão indo, qual o caminho, mas não divulgar os detalhes exatamente do que eles estão fazendo. Senão, né, não é muito fácil só copiar, igual eu comentei. Respondido, Ivan? Sim, exatamente. A CVM tem que saber, né? Porque ela é tipo um pai ali. Ela tem que realmente saber o que eles estão fazendo. Enfim, continuando aqui. Vou dar alguns exemplos para vocês de fundos líquidos, para começar. Vamos lá. Fundo cambial. É basicamente um fundo... Peraí, pernilongo aqui, fala. É basicamente um fundo que ganha dinheiro se expondo a variações cambiais. Por exemplo, variação de moeda, que é o, né, é o básico, é o nome, né, de câmbio, ou cupom cambial. O que é cupom cambial? Vou tentar explicar para vocês aqui. Cupom cambial não é um investimento, não é um negócio que você vai no mercado e compra um cupom cambial. Não é isso. Qual a ideia de um cupom? Em renda fixa, cupom
é o rendimento que você ganha antes do vencimento. Alguma coisa assim, eu não sei se deu para entender direito. Mas é como se fossem os juros pagos, simples assim. Qual a ideia? Por que cambial? Porque acontece o seguinte, imagine que você é um investidor dos Estados Unidos, querendo investir em Bovespa, no Brasil aqui. Como você sabe se você prefere investir lá ou num título de dívida dos Estados Unidos, por exemplo? Supondo que o título dos Estados Unidos está pagando 5,5%, que é o caso, né? Exatamente, 5,83%, enfim, eles mantiveram a taxa na última reunião. E Ibovespa, assim, exemplo fictício, tá? Porque Ibovespa está mal das pernas, né? Vamos lá. Supondo que o retorno esperado do Ibovespa é 8,5% ao ano. O investidor estrangeiro vai olhar e falar, nossa, é maior o rendimento, né? Imagina que não tem risco também, senão vai complicar o exemplo. Nossa, dá um rendimento legal, acho que eu vou investir lá. Mas, imagina o seguinte, o investidor estrangeiro tem dólares, não tem reais. O que acontece se a expectativa cambial brasileira for de desvalorização de 3%? Perdão, de valorização de 3%. No caso, para ele vai perder poder de compra. Enfim, é meio complicado isso. Aí empata, certo? Ele vai ganhar 8,5%, só que ele perde 3% no câmbio. Essa é a ideia do cupom cambial. Você quer saber o quanto você vai ganhar em dólares. É bem simples. Você subtrai uma coisa da outra. E acabou. Tem que ter pelo menos 80% de ativos relacionados com isso, tá? Para ser um fundo cambial. Multimercado é a Gasset. Tá? É bem simples assim, a Gasset. Não tem compromisso com nada, quer dizer, nada não. Tem compromisso de concentração em nenhum ativo específico, não tem um mercado, compromisso com nada é foda. Não tem compromisso de concentração com nenhum ativo, não tem nenhuma classe específica, não é de ação, não é de renda fixa, não é de commodity, não é de câmbio, não é de derivativo, não é de nada. Pode ser qualquer coisa, isso é multimercado. Fundo de ações, eu já comentei sobre ele, então eu vou deixar aqui, mas de novo, 2/3 do fundo tem que ser ações. Ou esses outros dois, bônus ou recibo de subscrição. Isso aí é uma coisa que, tipo assim, é como se fosse um derivativo. Vou tentar explicar, para ficar mais claro aqui. Bônus de subscrição, imagina o seguinte, você recebe esse bônus, recebe é um derivativo, vamos chamar assim, que te dá o direito de, no futuro, comprar ações da empresa a um preço desvalorizado. Então você ganha com isso. Você pode comprar a um preço desvalorizado e vender a um preço maior. Você ganha. Entendeu? Essa é a ideia do bônus de subscrição. E o bônus e o recibo estão bem próximos ali, tá? Então não vou entrar em muitos detalhes. Por fim, renda fixa. É um pouco mais complexo, tá? Tem vários tipos. Tem fundo de renda fixa de dívida externa, para você ter noção. Tem muitas classes. Tem referenciado, que é que segue benchmark da Selic, tem referenciado simples, com não sei o quê, tem muita coisa. Então eu vou enxugar bem para vocês, tá? Mas no curso tem bastante coisa disso. A ideia é que tem que ter pelo menos 80% da carteira relacionado a juros ou a índices de preço. O que isso significa? Juros é meio óbvio, né? Como eu comentei, renda fixa é uma dívida. Então, toda renda fixa paga juros. Pode ser um Selic, um CDI, tantos por cento ao ano, etc. Ou índice de preço. Costumam separar isso, tá? Até a própria Marília Fontes, que eu comentei para vocês, separar títulos indexados à inflação de títulos pós-fixados de outras taxas de juros, tipo a básica, a CDI, Selic. Então, o IPCA é um título que varia de acordo com o índice de preço, certo? Que é o que está aí. Faz parte de renda fixa, certo? Só comentando. Outros tipos de fundo, vamos lá. Alguns que não são tão líquidos assim, vamos comentar. FDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório. Que é isso? Vamos lá. É basicamente um fundo que quer ganhar dinheiro em cima de direitos de crédito. Tá, você falou o que está no nome. Vamos dar um exemplo. Imagina o seguinte, uma empresa de varejo, vou dar o exemplo do Mercado Livre. Não que seja um exemplo real, é só para facilitar o entendimento. O Mercado Livre, ele sempre vende as coisas através do Mercado Pago, certo? Vende as coisas para os consumidores e dá a opção de parcelamento. Parcelamento muito grande, inclusive sem juros. Isso é uma característica muito legal do Mercado Livre. O que acontece? Só que ele vai lá, vende e fala, pô, eu queria receber agora, né?
Só que eu não vou pedir isso para os meus clientes, né? Eles não vão pagar agora e eu vou perder margem, etc. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou vender o direito de receber esses créditos para uma FDIC. Só que eu tenho que vender a um preço descontado. Então eles ganham nisso com essa margem, essa variação do preço descontado até o preço lá no futuro. Claro que tem o risco, né, de não pagar, etc. Mas a ideia é essa, certo? É um exemplo. Eles investem em coisas mais alternativas, assim, digamos assim, de direitos de crédito. Vamos lá, FIP, o Fundo de Investimento em Participações. O que é isso? E qual é a diferença disso para um fundo de ações, por exemplo? Fundos de investimento em participações são títulos que investem são fundos que investem em títulos participativos, né, como está no nome. Ações, que são participações em empresas, debentures, que são títulos de renda fixa de empresas, warrants, que são opções sobre ações. Basicamente, eu expliquei sobre opções, né? Você tem o direito de comprar lá no futuro, é parecido com bônus de subscrição. Então são essas coisas, certo? Só que qual é a diferença? Vocês poderiam até comentar, não, então o fundo de ação é um fundo de investimento de participações mais específico, mais nichado. Só que não. Vamos lá, qual que é a diferença? Alguns desses fundos exigem um certificado de profissionalismo do mercado financeiro, vamos dizer assim. É uma coisa mais... você tem que ser um investidor mais velho, mais calejado, digamos assim, no negócio. E você tem que ter pelo menos R$ 1 milhão em investimentos para investir. Então eles são bem ilíquidos, tá? Eles não têm nada daquele negócio de facilitar o acesso, eles dificultam o acesso mesmo. E você não precisa investir em empresas de capital aberto. Essa é uma grande diferença. Você não precisa investir em ações especificamente, você pode investir em private equity, que chama. São empresas fechadas que você acha que tem grande oportunidade de crescimento. Então, assim, é um pouco mais ilíquido, essa é a palavra. ETFs. Esse é muito importante. É um tipo de fundo de gestão passiva. Vamos lá. O que eles fazem? Eles literalmente simulam o índice de mercado, tá? Só que qual que é a diferença para o fundo de gestão passiva tradicional? Porque assim, você pode falar, então ETF e gestão passiva é a mesma coisa, né? Não, não exatamente. O ETF ele tem que investir em títulos e valores imobiliários, tá? Não pode ser qualquer coisa. Então vamos supor, você quer replicar o preço do ouro. Então, um ETF que quer replicar a variação do preço do ouro. Você vai lá e compra ouro. Boa, é isso. Não é assim que funciona, tá? Não é tão fácil assim. O que normalmente fazem é usar mercado futuro, tá? Então você entra vendido, entra comprado no mercado futuro em ouro, porque daí futuros são valores imobiliários, tá? Valores imobiliários são investimentos com expectativa de retorno ali. E uma commodity não é um investimento com expectativa de retorno, uma coisa bruta ali, é um produto, simples assim, ele não é feito para isso. Às vezes você tem um retorno, mas não é feito para isso, então não entra com valor imobiliário. Outra coisa, eles são negociados em bolsa. Isso é uma característica muito legal deles. Então você vai lá no home broker da bolsa, entra numa corretora, no XP, sei lá, e compra. Você vai lá, pesquisa o BOVA11, que é o que simula o Ibovespa. Você vai lá, o Small 11, simula os Small Caps do Ibovespa. Tem vários nomes, vários tipos, várias cores, sabores, tamanhos, e eles servem basicamente para isso. E por fim, fundo de investimento imobiliário. Vamos lá, é o mais comum, né, o mais conhecido. São basicamente fundos que investem tanto em imóveis reais, não necessariamente imóveis que já existem, podem ser imóveis que estão em construção, etc., mas, enfim, imóveis reais, ou em títulos desse mercado. Então, eles investem em CRIs, por exemplo, certificado de recibo do imobiliário. São certas coisas assim que eles podem fazer. E tem uma curiosidade que eu queria contar para vocês. Esses fundos são isentos de imposto de renda. Tá? Talvez vocês já saibam disso. Eles são bem famosos por causa disso, inclusive. Eles são isentos de imposto de renda porque, como eu comentei no primeiro trainee, existem setores que o mercado quer incentivar. E o imobiliário e o agronegócio são esses dois. Existem FIIs agro, inclusive, que são incentivados também, mas isso é outra história. Qual que é a curiosidade aqui? A questão é a seguinte. Esses fundos costumam pagar, quando eles têm esses imóveis reais, eles costumam pagar em dividendos os aluguéis dos imóveis.
Então, supor que você tem um prédio, alguma coisa assim, você recebe aluguel, eles dividem o valor total do aluguel entre os cotistas, entre as cotas e dão para os cotistas. Isso é isento de imposto de renda. Mas aí vai a questão. Se você tiver um imóvel, você, no seu nome, e receber aluguel, isso é isento de imposto de renda? Não é. Então é uma vantagem do fundo. Certo? Eles são isentos. E. Peraí. E basicamente é essa aula. Não tem muito mais o que falar. Os fundos são bem mais. Ah, sobre fundo imobiliário? Tem. Peraí que eu já vou comentar sobre isso. É, então, basicamente é essa aula. Não tem muito mais o que eu falar aqui sobre isso. São várias portas. Por exemplo, cada um desses fundos que eu comentei, Fundo de Investimento de Participações, FDIC, Fundo Imobiliário, ETF, cada um desses tem um curso sozinho, próprio, na plataforma do Ambima. Então tem muita coisa nesse mercado, nesse mundo aqui, digamos assim. Mas eu vou deixar bem mais enxuto para vocês, tá? Até porque vocês já devem estar fazendo a tese, etc. Então eu vou liberar vocês um pouco mais cedo hoje. Eu vi até que eu sou um dos que fazem os treinos mais curtos aqui. Eu sou muito direto, foi mal aí, galera. Investimento em fundo imobiliário, Cristel, só tem essa grande vantagem mesmo, eles são isentos de imposto de renda. E você escuta muito propaganda, né? Por aí no YouTube, etc., falando de fundo imobiliário, mas qual que eu invisto, qual que eu não invisto, não sei o quê. É tudo sobre isso. Tem fundo que investe em papel só. No caso, são fundos de investimento de papel e acho que de tijolo. Tem esses dois. Tijolo investe em questões mais em imóveis físicos e os de papel investem em títulos, etc. Entendeu? Não, é isento mesmo. É isento, não paga. Não paga. Tem algumas questões desse negócio de ser retido ou não. Tem alguns fundos de ações, eu não vou lembrar agora quais, que você tem que pagar sozinho, que eles não são retidos na fonte. Aí o azar é seu, você que paga. Você paga um contador lá ou faz sozinho, enfim. Mas no geral eles são todos retidos na fonte, tá? Igual qualquer investimento, assim, do mercado financeiro. Principalmente quando é em corretora ou em bolsa, tipo os ETFs, por exemplo. São diretos na bolsa, certo? Alguma dúvida aí? Mais alguma, né, melhor dizendo? Senão a gente acaba por aqui mesmo. Liberar vocês hoje. Vocês estão vendo. Eu tô vendo treino de 2 horas, já faz umas 3 semanas. Vou liberar um pouquinho cedo hoje vocês.